Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 16 de abril. Hoje, no início da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a CPI da Covid será instalada na semana que vem, na terça ou na quinta-feira. A primeira reunião servirá para eleger o presidente, que logo em seguida escolherá o relator. São os dois cargos mais importantes de uma CPI, aqueles que ditam o ritmo e o rumo das investigações. Essa comissão parlamentar de inquérito é uma proposta do líder da oposição, Randolph Rodrigues. Uma proposta feita em janeiro, em meio à tragédia da pandemia no Amazonas. A comissão só sai do papel agora graças a uma liminar do juiz Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Liminar confirmada na última quarta-feira pelo plenário da Corte. Essa liminar obrigou Rodrigo Pacheco a tirar a CPI do papel. Ele havia sentado em cima da proposta para ajudar o presidente Jair Bolsonaro, apoiador da eleição dele, Pacheco, para comandar o Senado. Bolsonaro tem razões para temer essa CPI. O foco principal dela é apurar ações e omissões do governo federal na pandemia, e particularmente na tragédia amazônica. Bolsonaro tem mais motivos para se preocupar ainda diante do time montado na CPI. Praticamente todos os pesos pesados do Senado farão parte da comissão. O esperneio presidencial contra essa CPI serviu ao menos para abrir uma brecha que permita investigar governadores e prefeitos. O que esperar dessa CPI? Será que ela chegará à mesma conclusão de um grupo da Ordem dos Advogados do Brasil? Segundo esse grupo, Jair Bolsonaro cometeu crime contra a humanidade e merecia ser julgado no Tribunal Penal Internacional. É por uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Aracaju, o senador Alessandro Vieira. Ele é um dos autores do mandado de segurança que levou o Supremo a ordenar a criação da CPI. E também será um dos membros da CPI, membro suplente da comissão. Então, senador, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar conversando com vocês. Muito bem, e para aqueles que nos assistem, os recados iniciais das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever agora. Clique aí no botão, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, aproveite para se tornar um agora. Entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse em fazer perguntas para o nosso entrevistado, pode enviá-las pela caixa de comentários que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, senador, em primeiro lugar, eu começo por lhe perguntar o seguinte. Todo mundo quer saber quem serão o presidente e o relator dessa CPI? Tudo indica que o presidente será o senador Omar Aziz, do PSD, que é a segunda maior bancada, e que a maior bancada, que é a do MDB, vai ficar com a relatoria através do Renan Calheiros. É o que está se encaminhando para uma decisão que deve ser por consenso do grupo, né, do colegiado da CPI. E o que o senhor diria que essa conformação aí do comando da CPI, presidência e relatoria, significa para o andamento das investigações? Os dois são muito experientes, são políticos que têm muito tempo de vida pública, no executivo e no legislativo, e principalmente estão assumindo um compromisso com o colegiado e com a sociedade de uma apuração que seja rápida, transparente e realizada de forma muito técnica, sem uma politização excessiva que a gente viu em algumas CPIs. A expectativa é positiva, até por conta do tamanho do problema que a gente está enfrentando e que exige muita responsabilidade de todos que estão envolvidos. O senhor falou em investigações rápidas. A proposta de CPI, a proposta original, estabelece um prazo de 90 dias para funcionar a comissão. É um prazo pequeno perto do usual no Congresso. O usual são pelo menos 6 meses. 3 meses serão suficientes, o senhor acha? Claro que é sempre possível prorrogar uma CPI, mas a princípio partir com 3 meses de horizonte positivo, vai dar para investigar bem? O importante é você partir de um plano de trabalho bem feito, né? Que seja enxuto, seja objetivo, tecnicamente bem feito. Isso é essencial. Acredito que é possível fazer nos 90 dias um trabalho de grande valia, e se for necessário a prorrogação, não tem problema também fazer, mas acredito que dá para chegar, mas partindo disso, de um plano de trabalho que seja enxuto, que evite protelações, que evite obstruções e evite desvios de foco, né? O foco tem que estar muito claro. Você tem o escopo original da CPI, que é a questão do caos em Manaus,
ação ou omissão do governo federal, e você tem a possibilidade também de ver desdobramentos na esfera estadual e municipal de repasses feitos pelo governo federal. Então, isso tem que ser muito bem ajustado para quem tem a produtividade. Eu acredito que dá para fazer. E, senador, nós vimos aí a composição da CPI, como eu mencionei no início do programa, é uma composição que traz, digamos, os pesos pesados do Senado, líderes de várias bancadas, e eu gostaria de pedir ao Cacau, nosso produtor, que pusesse no ar um primeiro material que a gente preparou, que é justamente um gráfico que mostra quem são os componentes da CPI. Então, Cacá, vamos pôr no ar aí o gráfico, o vídeo de número 10, na verdade é um vídeo 10, Cacá. Então, nós temos que entre esses 11 integrantes, entre aqueles que são oposição declarada ao presidente Bolsonaro, Renan Calheiros, do MDB, já foi presidente do Senado várias vezes, líder da sua bancada, Tasso Gereissati, do PSDB, ex-governador de Ceará, também em peso pesado, Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado, Humberto Costa, ex-líder do PT, ex-ministro da Saúde, Otto Alencar, que é do PSD, ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Naquele bloco intermediário de independentes, temos Eduardo Braga, líder do MDB, já foi governador do Amazonas, Omar Aziz, também do Amazonas, ele é do PSD, é vice-líder do seu partido. E entre aqueles que são governistas, temos Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressista, Marcos Rogério, líder do DEM, Jorginho Melo, que é um dos vice-líderes do governo, e Eduardo Girão, que é um dos vice-líderes do Podemos. Senador, por que essa CPI mobilizou, digamos assim, a elite do Senado? A importância do fato, né? Um quadro dramático, do ponto de vista de uma crise sanitária e seus desdobramentos, crise econômica, crise social. Essas pessoas todas têm grande experiência e responsabilidade por seus eleitores, por seus estados. Então, é muito natural que tenha chamado uma atenção tão grande das figuras mais, enfim, experientes do Senado. Está dentro daquilo que se espera para um tamanho desse de CPI. Agora, apesar de o senhor ter dito já em uma de suas respostas que espera que não haja uma politização na CPI, uma politização nas investigações, essa geopolítica aqui da CPI mostra que existe peso político também, não? Não tem dúvida. Toda a CPI tem um componente político. O que não pode é fazer com que esse componente político sobreponha ao trabalho técnico, porque senão você vai invalidar tudo que está se fazendo. Então, esse cuidado em ter um bom plano de trabalho, em garantir que tudo seja feito de forma muito transparente, evitando qualquer tipo de imagem negativa ou de dúvida sobre o que está sendo feito, é muito importante, porque não vale ter um instrumento político e você não ter repercussão e validação na sociedade. Essa é a demanda. Mas, é claro, são todos políticos, somos todos políticos e tem sempre uma repercussão dentro da questão político-partidária. E o senhor faria qual análise dessa geopolítica? Aqui a gente apresentou quem aparentemente está em cima do muro, aqueles que são oposição declarada, aqueles que são governistas declarados. Mas essa leitura que a gente fez aqui, a que o senhor faz também, qual é a sua análise dessa geopolítica? Não, na verdade, eu identifico como mais vinculados ao governo e dispostos a cumprir missão os senadores Ciro e Marcos Rogério. São realmente mais próximos do governo e têm uma postura mais de defesa, digamos, intransigente do governo. Os outros dois, Eduardo Girão e Jorginho Melo, têm uma postura mais independente. O Jorginho tem um mérito imenso, foi o que puxou as iniciativas de proteção à pequena e média empresa, e fez isso muitas vezes cobrando o governo fortemente. Eduardo Girão tem divergências com o governo em várias pautas. Então, acredito que, no final das contas, esse colegiado vai majoritariamente se mover sob o ponto de vista de respeito ao interesse público, prestando um serviço efetivo para o Brasil. É a expectativa, é o compromisso e tem que ser também aquilo que a sociedade vai cobrar. Então, o senhor diria que o foco original da CPI, proposto no requerimento de sua criação, que é apurar omissões e ações omissões do governo federal, irá prevalecer em relação àquela brecha criada nos últimos dias, também para investigar governadores e prefeitos, uma brecha de interesse do presidente Bolsonaro? É uma brecha de interesse do Bolsonaro, mas da sociedade como um todo. E faz parte de um desdobramento lógico. E veja, André, como é que eu vou fazer a apuração, no caso específico de Manaus?
Eu questiono a responsabilidade do governo federal. O governo federal informa que repassou um volume imenso de recursos suficientes para atender aquela demanda. Como é que eu não vou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado? Como é que eu não vou ouvir o governador ou o prefeito? Então, é um desdobramento lógico. O que não pode acontecer? E a gente sabe que tem muita gente que gostaria que acontecesse. É sair pensando pelo Brasil afora, casos isolados, para gerar um tumulto e uma inviabilidade na investigação. Isso não pode acontecer. E na leitura do próprio pedido pelo presidente Rodrigo Pacheco, isso ficou claro. Você pode fazer essa apuração dos desdobramentos dos repasses federais naquilo que é conexo com o que está sendo investigado. Então, você não pode sair desviando o foco, não tem espaço para isso. Claro, é muito possível que você tenha apresentação de requerimentos no sentido protelatório, nesse sentido tumultuar, e isso vai ser respondido pelo coletivo, né, pela majoritária opinião do colegiado da CPI. Uma decisão que ainda vai ser tomada pelo conjunto da comissão, isso foi dito inclusive hoje pelo presidente Rodrigo Pacheco, é se as reuniões serão com a presença física de senadores no Congresso, se elas serão via internet, se haverá um misto entre as duas coisas. Queria que o senhor contasse o que o senhor até o momento sabe, explicasse para as pessoas o que é que está se desenhando para esse funcionamento da CPI. A gente deve ter um roteiro majoritariamente semipresencial, ou seja, você vai ter a presença de alguns senadores, mas não de todos, e você vai ter, ao mesmo tempo, pelo sistema remoto, os demais participando. Não tem absolutamente nenhum obstáculo para que isso aconteça. Nos primeiros dias, a gente teve muito ruído, muita discussão, uma discussão vazia, né? O judiciário vem funcionando assim há mais de um ano, você não tem dificuldade nenhuma para fazer oitiva de informantes, testemunhas, enfim, fazer inquirições, muito menos dificuldade para analisar documentos. Esses documentos que serão utilizados numa CPI desse tipo são quase todos, se não todos, em formato digital. Então, não tem problema para fazer nada disso. A gente vai ter essa primeira reunião presencial. O presidente Rodrigo Pacheco entendeu que era uma imposição por conta da votação da presidência da comissão, mas logo em seguida se coloca em apreciação o plano de trabalho e certamente esse plano de trabalho já vai trazer a previsão dessas modalidades de funcionamento que garantam qualidade, velocidade e transparência. Eu acho que não tem nenhum obstáculo tecnológico ou de restrição sanitária que vai impedir o funcionamento da CPI, até porque é um colegiado pequeno, né? São apenas 11 titulares e 7 suplentes. A requisição de documentos, a análise de documentos, as decisões da CPI sobre que documento requerer, para quem requerer, que depoente convocar, são coisas que parecem facilmente realizáveis à distância, via internet. Agora, aquilo que costuma ser mais saboroso para quem acompanha as CPIs são depoimentos. O senhor imagina que depoimentos serão realizados com todos os senadores no Congresso, inclusive o depoente, ou isso também vai ser feito à distância? Ou vai se decidir caso a caso? Vai ser decidido certamente caso a caso, pelo menos em blocos, né? Não há nenhum problema ou maior dificuldade em fazer isso pelo sistema remoto, né? Eu recordo que a justiça vem funcionando assim, em várias instâncias. Você está fazendo depoimento de testemunha sem nenhum tipo de problema. Acredito que por conta da configuração e até pela própria questão de uma vontade maior de participar, a gente sempre vai ter a possibilidade de senadores presencialmente funcionando e alguns, por uma questão de segurança, até por uma questão de idade, se prevenindo e fazendo esse acesso remoto. Dá para fazer um grande trabalho, não vai ter dificuldade, dá para preservar todas as etapas da apuração e, principalmente, garantir um relatório que traga um raio-x verdadeiro do que aconteceu no Brasil até esse momento. E, na sua opinião, aconteceu o que até aqui nesse momento no Brasil, senador? Qual é a narrativa, qual é o seu olhar sobre um ano de pandemia no Brasil, um ano e um mês? A gente tem que reconhecer que uma pandemia desse tamanho, uma crise desse tamanho, é imprevisível. Então, num primeiro momento, você pode ter e vai ter erros da gestão. Isso é natural. Aconteceu em vários países. Vários países subestimaram a pandemia e alguns países, não tantos, alguns, defenderam a estratégia de livre circulação de pessoas buscando uma imunidade de rebanho natural. A gente tinha essa defesa feita pelo próprio presidente Bolsonaro, pelo primeiro-ministro do Reino Unido, lá o Boris Johnson, acho que a Suécia, alguns países fizeram isso. Todos esses países reconheceram que essa primeira visão estava errada e retificaram seus planos de trabalho. O Brasil não. O Brasil persistiu na mesma narrativa, mudando eventualmente os nomes empregados, mas a prática em si continua a mesma. Então, você teve um boicote
que precisa ser provado, mas um boicote à aquisição de vacinas, você tem um combate permanente às restrições de circulação, você tem a minimização ou a ridicularização do uso de máscaras. Então, uma série de ações e omissões do governo federal que vão no sentido dessa tese, de que teve, sim, uma escolha política pela imunidade de rebanho coletiva natural, né, não provocada por vacinas. Isso gerou consequências, muito provavelmente. Existem estudos consistentes que vão nesse sentido. Só que uma investigação, e eu fiquei muito satisfeito nos últimos dias, em ver que os colegas entenderam a dinâmica de como deve ser uma investigação, ela tem que partir dos fatos e não das pessoas. Tem que partir do que está construído para depois chegar às conclusões. Então, o que eu esbocei aqui é uma tese, é uma das hipóteses. A gente vai testar essa hipótese, como tantas outras, que o governo vai apresentar, que os depoentes vão apresentar, tentando fazer um trabalho o mais isento possível, para que esse resultado final seja respeitado pela sociedade. Para que a sociedade observe e diga, olha, realmente eles ouviram todo mundo, eles olharam todos os documentos, eles mostraram para todo mundo e constataram que teve tal erro, teve tal crime, eventualmente, e os responsáveis são A, B, C, D. E é isso aí que deve chegar no final. E dá para fazer com os pés no chão, caminhando com calma, sabendo que estamos numa sociedade altamente polarizada, contaminada por narrativas falsas que são bombardeadas pela internet. Isso é um problema gravíssimo no mundo inteiro. Deforma o entendimento das pessoas, porque elas só recebem mentira 24 horas por dia. Mas, então, a gente tem que fazer um trabalho o mais transparente possível, o mais sério e isento possível, para que as pessoas acompanhem e entendam, quase como um roteiro de filme. Começo, meio e fim, para a gente chegar lá e mostrar o que aconteceu no Brasil, ainda que muita gente hoje já possa bater martelo do que aconteceu. Quem está na CPI não pode fazer isso. O senhor mencionou estudos a respeito, estudos e políticas de imunidade de rebanho em alguns países, citou estudos sobre isso no caso do Brasil. Eu queria mencionar um desses estudos, ele é do início desse ano, foi feito por uma ONG de direitos humanos chamada Conectas, e também por professores de saúde pública da Faculdade de Saúde da USP. Esse estudo, ele analisou 3.000 normas federais baixadas no ano passado referentes ao coronavírus, e a conclusão dos pesquisadores foi de que o governo Bolsonaro, liderado pelo próprio presidente, tentou disseminar o vírus para construir essa imunidade de rebanho que o senhor mencionou. Esse estudo, inclusive, foi apresentado recentemente no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O senhor acha que é um documento, por exemplo, para ser requisitado pela CPI? Seus autores poderiam ser chamados para deporem na CPI também? Sem dúvida. Não só esse documento, que a gente já está analisando, mas outros tantos. Muito recentemente, um novo estudo envolvendo especialistas da USP, de Harvard, enfim, fazendo essa análise de como se deu a disseminação do vírus no Brasil. E se ela bate com a disseminação que você teve em outros países, e se as reações da gestão pública foram as mesmas. Só que você tem que ter a calma e o passo a passo para que isso seja compreendido por todos. Então, certamente, vamos convocar especialistas, vamos convocar gestores de saúde pública que tiveram participação nesse processo, como os ex-ministros de saúde, entender como é que cada coisa foi resolvida e como foi tomada cada decisão. Lembrando um ponto que o brasileiro muitas vezes ignora, inclusive brasileiros que ocupam cargos importantes. O cidadão não é eleito rei do Brasil, não é eleito dono do Brasil, é eleito presidente da República. E a República Brasileira, ela é guiada e limitada por princípios que estão na Constituição, como a eficiência, respeito à vida, moralidade. Então, você tem uma série de normas para a gestão pública que não podem ser descumpridas porque o cidadão individualmente não concorda. Então, isso tudo vai ser objeto de análise e, principalmente, de comprovação. A gente tem que trabalhar com fatos, com provas, para que a gente tenha um resultado respeitado. Essa semana, nós tivemos conhecimento de um outro estudo, é a conclusão de um grupo montado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse grupo tinha a missão de estudar a conduta federal na pandemia, e a conclusão do grupo é, como eu já mencionei também no início do programa, o presidente da República cometeu crime contra a humanidade, fundou uma República da Morte, são palavras usadas pelo grupo, e merecia julgamento no Tribunal Penal Internacional. O senhor diria que existe potencial para tanto? Claro, o senhor já disse, precisa ter calma, a conclusão vem depois, não vem antes das investigações. Mas o potencial, na sua opinião, é para a gente ver, quem sabe, de fato, o presidente da República julgado no TPI, o Tribunal Penal Internacional? O Brasil já afastou 2 presidentes da República quando se constatou que existia cometimento de crime
ou de algum tipo de irregularidade que politicamente foi considerada relevante. Então, não seria uma novidade no Brasil ter um resultado dessa natureza. A gente sempre espera que a gente possa, numa CPI, apresentar a realidade dos fatos e encaminhar soluções. Então, a CPI tem essa missão. Se é preciso você reforçar algum tipo de legislação, se é preciso fazer encaminhamento a algum órgão de investigação para dar continuidade à responsabilização, ou se é necessário encaminhar até mesmo a responsabilização do presidente da República. Isso tudo os fatos vão mostrar. E como são fatos estudados, bastante estudados hoje, e são fatos dramáticos, eu realmente acredito que vai ser possível chegar a uma conclusão efetiva, com responsabilizações. Não tem um único responsável nesse processo, tem uma cadeia de erros, porque é importante registrar uma coisa também que alguns ignoram. Você não está obrigado a seguir ordem ilegal ou absurda do seu chefe. Ao seguir uma ordem ilegal e absurda do seu chefe, você também se responsabiliza pelo resultado. Então, tem uma série de questões e de conceitos jurídicos que vão precisar ser validados com os fatos, no passo a passo, para que a gente tenha esse quadro final. Ainda que você tenha hoje um esboço, não adianta esse esboço. Eu preciso ter o retrato acabado no final do processo de apuração. E eu suponho que quando o senhor disse que ninguém está obrigado a seguir uma ordem absurda do chefe, seja uma referência ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da Ativa. O Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Congresso, na vigilância do governo, inclusive essa semana deu início ao julgamento de um relatório bastante duro contra o ex-ministro Pazuello. Existe ali proposta de multá-lo, proposta de abrir uma investigação, inclusive à parte só sobre ele, que não tenha os auxiliares que ele mantinha no Ministério da Saúde. O senhor diria que o ex-ministro Pazuello é candidato a sentar no banco de depoentes da CPI? Ele também precisa ser investigado? Seguramente todos os ministros que passaram pela pasta precisam ser ouvidos. Certamente serão ouvidos num primeiro momento como testemunhas ou informantes, e se você perceber um indício mais consistente, eles voltarão a ser ouvidos como investigados e, posteriormente, como indiciados. Mas você tem que partir, da premissa da oitiva deles de boa-fé. O relatório do TCU é efetivamente muito duro, muito firme, ele aponta fatos gravíssimos, mas é preciso ainda submeter esse relatório ao contraditório do próprio investigado, do próprio Pazuello. E não é só o ministro que concentra, como eu disse, o estado de coisas que nós temos no Brasil não é fruto do erro de uma pessoa só, ainda que você tenha uma gradação nas responsabilidades. Mas muita gente assumiu condutas equivocadas que geraram um resultado negativo. Então, a gente tem que tentar levar ao máximo essa capacidade de análise para poder responsabilizar todos que tiveram uma parte nessa tragédia brasileira. O general Pazuello, enquanto ainda era ministro, foi alvo de um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República. Esse inquérito corria no Supremo Tribunal Federal porque Pazuello era ministro, agora não corre mais porque ele deixou de ser ministro. Mas a Procuradoria-Geral da República, inclusive na época da abertura desse inquérito, divulgou uma nota para dizer que não faria nada em relação ao presidente da República e deu a entender que contra o presidente a ação deveria ser política, caberia ao Congresso. O Congresso agora vai agir com a CPI, mas o senhor diria que a PGR, Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras, uma pessoa nomeada pelo presidente Bolsonaro, a PGR está devendo também? O presidente Bolsonaro merecia ser investigado também do ponto de vista criminal pela Procuradoria-Geral? Sem dúvida. A gestão do Procurador-Geral Augusto Aras é um vexame. Ela hoje está materializada muito fortemente numa gincana em busca de uma vaga no Supremo. Lamentável. Já foi objeto de censura dos colegas do Conselho Superior do Ministério Público Federal por várias vezes, mas, infelizmente, a gente tem um sistema muito engessado, onde você tem esse tipo de figura permanecendo na atuação. Essas omissões contínuas, reiteradas, porque não está falando de condenação, nem do Pazuello, nem do presidente, está falando da expectativa de que se faça apuração para fins de responsabilização ou não. Quando você, no nascedouro, diz não vou apurar, você está se omitindo de uma forma absurda. E não é verdade que a ação deve ser só política. O procurador também tem responsabilidades e possibilidades, instrumentos à sua disposição para buscar uma apuração e uma eventual responsabilização. Se ele não faz, certamente haverá alguém de fazer, porque a gente tem a necessidade de colocar tudo isso em pratos limpos. E a CPI será uma boa oportunidade, é um bom instrumento para avançar nessa apuração.
O Congresso não merecia entrar até a semana passada, pelo menos, entrar na lista dos omissos também, porque foi há 1 ano e 1 mês que nós temos a pandemia, e só agora, depois de 1 ano e 1 mês, é que nós vemos, por exemplo, a criação de uma CPI. O Congresso se omitiu nesse período também, não? Por quê? Você tem duas formas de atuação do Congresso. O parlamento tem essa função legislativa, que é a principal função, e essa função foi muito exercitada ao longo desse 1 ano de pandemia. Se mexeu na Constituição por mais de uma vez, se abriu orçamento de guerra, se aprovou auxílio emergencial, socorro a empresas, várias medidas e legislações foram aprovadas. A segunda função importante do parlamento, essa sim teve uma omissão longa, que é a de fiscalização. Tentamos fazer essa fiscalização através de uma comissão de acompanhamento. A comissão teve resultados interessantes do ponto de vista de levantamento de dados, mas ela não dispõe das ferramentas que a CPI dispõe. Então, o colegiado, que ainda é conduzido pelo senador Confúcio Moura, está fazendo um trabalho primoroso. Foi através da pressão desse colegiado que ele começou a ter uma espécie de calendário de vacinação um pouco mais real. Porque você se recorda, quem nos acompanha também, era anunciada a cada dia a compra e a distribuição de vacinas de uma forma totalmente fictícia. E o colegiado pressionando, e não foi rápido, conseguiu colocar isso um pouco mais alinhado. A CPI vem, e você lembrou, ela foi apresentada lá no começo do ano. Ela teve as assinaturas rapidamente. E você teve um período longo que isso ficou travado por uma escolha pessoal do presidente, eleito em fevereiro, Rodrigo Pacheco. Então, eu não diria que o Congresso foi omisso totalmente. O Congresso fez uma parte da sua missão, mas faltava, sim, uma apuração mais efetiva, que só a CPI pode fazer, e melhor ainda, a CPI no Senado, onde você tem uma independência maior por parte dos parlamentares, são parlamentares com experiência em regra maior e com mandatos mais sólidos, então você tem a possibilidade de fazer uma apuração mais independente. E essa omissão do presidente do Senado, como eu também já informei no início do programa, ela foi quebrada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e essa decisão do Supremo nasceu de um mandado de segurança que o senhor assinou juntamente com o senador Jorge Cajuru. Esse mandado de segurança, salvo engano, era do dia 11 de março. A CPI tinha sido requerida, tinha sido protocolada no início de fevereiro. Por que o senhor apresentou o mandado de segurança em 11 de março? O que aconteceu naquele momento? Por que naquele momento o mandado? Foi quando a gente teve a constatação de que o senador Rodrigo Pacheco não faria a instalação. Ele criou um requisito artificial que só existe na cabeça dele, que seria um critério de oportunidade e conveniência de instalação. Isso não existe na Constituição, não existe no regimento interno, não tem lugar nenhum. Ele criou esse requisito. E a gente fez várias, não só eu, Randolph, Cajuru, enfim, vários senadores cobraram muito a instalação da CPI, e a resposta era sempre essa. Então, com a constatação de que não ia acontecer pela via comum, é necessário buscar o judiciário para que seja garantido o direito da minoria. A CPI é um direito de minoria. Fosse um direito de maioria, o presidente podia fazer o que ele quisesse, porque ele representa essa maioria. Mas não é um direito de minoria. E era muito claro que, tão logo fosse apreciado pelo Supremo, você teria a ordem de instalação, porque isso já aconteceu no governo FHC, aconteceu no governo Lula, no governo Dilma. Não é uma novidade, não é invenção. Você vê as redes sociais agora potencializando uma raiva, que hoje o brasileiro tem muita raiva, e é potencializada dizendo que está se inventando a moda, que o ministro Barroso invadiu a prerrogativa do Senado. Nada disso, já aconteceu várias vezes, e todo mundo sabia, ou pelo menos aqueles que minimamente se deram ao trabalho de entender o que fazem em Brasília. E certamente o presidente Rodrigo Pacheco sabia, porque é um bom jurista, ele tem uma formação sólida na área do direito. Ele fez uma escolha, uma aposta política, e que deu errado. Depois da decisão do juiz Luiz Roberto Barroso do Supremo, via liminar, foi no dia 8 de abril, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reação bastante dura com relação ao próprio juiz. E eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, que a gente mostrasse para as pessoas um vídeo com essa reação do presidente. Cacá, vamos pôr no ar aí, então, o vídeo de número 6, por gentileza? Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também.
Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. No dia em que o Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar do juiz Luiz Roberto Barroso, que foi na última quarta-feira, o presidente Bolsonaro voltou a criticar o juiz. Cacá, vamos mostrar agora essa outra crítica? É o vídeo 11, desculpe, é o vídeo 12, por gentileza? É uma interferência, sim, desse ministro junto ao Senado para me atingir. Agora, o presidente Bolsonaro fala em interferência do Supremo em outro poder, que no caso é o Senado, em uma interferência supostamente para prejudicar a ele, Bolsonaro, mas quando ele era deputado, em 2007, ele tinha uma outra visão. Naquele momento, a Câmara dos Deputados discutia a abertura ou não de uma CPI do apagão aéreo, era o governo Lula, e vamos ver o que o presidente Bolsonaro disse naquela época, quando era deputado, a respeito de Supremo e CPIs. Cacá, agora é o vídeo 11, por gentileza. Eu espero que o Supremo tenha, apesar do que eu falei aqui, é o Supremo. Eu espero que tenha uma decisão lá voltada para a razoabilidade e deixe instalar a CPI. Por que o governo tem a CPI? Eu não tenho dúvida da superfaturamento de obras em aeroportos. Se quiser me acusar de leviano, eu respondo lá da CPI, que eu provo lá. Fora isso, eu não tenho como provar. Senador, qual a sua visão sobre essas reações todas do presidente Bolsonaro? Primeiro, de criticar duramente um dos ministros do Supremo, e depois de defender uma posição hoje, que quando ele era deputado, ele pensava o contrário. Você tem uma mistura aí de ignorância e de medo, né? Muito claramente. Talvez, quando você vai lá e recua no tempo, uma pitada grande de hipocrisia. Eu digo ignorância porque é muito desconhecimento você confundir CPI e impeachment. São coisas totalmente diferentes, né? O ministro Supremo jamais vai poder determinar a abertura de um processo de impeachment. Porque no processo de impeachment você tem, sim, um juízo de valor e de oportunidade do presidente da Câmara dos Deputados, se for impeachment do presidente da República, ou do presidente do Senado, se for impeachment de ministro do Supremo. Então, existe essa etapa. Eu não concordo com ela, mas ela existe, ela está na lei. Já na CPI, não. A CPI, se você tiver os requisitos atendidos, a instalação é compulsória, não tem juízo de valor. Então, essa parte mostra uma total ignorância. E o medo, que parece ser um medo de apuração, um medo de responsabilização, ele gera essa reação raivosa, né? essa reação mais irritada. Eu lamento muito, né? Porque o presidente, goste-se dele ou não, é uma das maiores lideranças, se não a maior liderança do Brasil. Ele foi eleito com uma votação enorme. E tudo que ele fala reverbera. Então, quando ele fala que está acontecendo uma ilegalidade na atuação do STF, ele tem um impacto na sociedade, ele gera uma repercussão, mesmo sendo uma mentira. Então, a gente lamenta muito que seja assim e tenta, naquilo que a gente tem alcance, esclarecer as pessoas, explicar, não, o ministro Supremo fez aquilo que a Constituição manda, e não foi novidade. E lá atrás o Bolsonaro defendia, quando era da conveniência dele. Então, a gente tem que fazer esse processo de esclarecimento das pessoas e dentro de um certo limite de responsabilização dos excessos praticados pelo presidente. E eu aqui aproveito para contextualizar para as pessoas, dar mais algumas informações, que lá em 2007, a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados aceitou criar a CPI, o plenário da Câmara derrubou essa decisão, aí houve um recurso dos partidos de oposição da época ao Supremo, na forma de um mandado de segurança, e, curiosamente, uma das pessoas que assinavam aquele mandado de segurança era o então deputado Onyx Lorenzoni, que hoje é secretário-geral da Presidência da República com Bolsonaro. Agora, eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar mais um vídeo que nós separamos, que mostra mais uma das críticas feitas nos últimos dias pelo presidente Bolsonaro a juízes do Supremo. No caso aqui, é a defesa de impeachment do juiz Alexandre de Moraes. Cacá, vamos agora mostrar o vídeo 3, por gentileza? Júlio, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40.
Parabéns para você. Senador, aí nós vemos, então, o presidente Bolsonaro falando de impeachment novamente de ministros do Supremo, né? O senhor foi um defensor no ano passado, no ano retrasado ainda, 2019, de uma CPI da Lava Toga, uma CPI que atingisse o judiciário, algumas figuras do judiciário. O senhor continua achando... O presidente Bolsonaro tem razão quando cobra impeachment de ministro do Supremo? Ainda faz sentido criar-se uma CPI da Lava Toga, na sua opinião? Eu não tenho dúvida de que é uma pauta necessária. Tanto é que apresentei lá no início do mandato. Como apresentei também pedidos de impeachment de ministros. Só que o importante é entender como esse processo se dá. Então, apresentei, com relação ao próprio Alexandre de Moraes, ele e Dias Toffoli instalaram o inquérito do fim do mundo, que é aquele inquérito das fake news. É meu entendimento pessoal que aquele inquérito é absolutamente inconstitucional. Não é só meu, é de vários juristas. Mas o Supremo se reuniu e validou o inquérito. E a gente vive no Estado Democrático de Direito. Então, se o Supremo definiu que aquilo ali é legal, ainda que eu pessoalmente entenda que não seja, o caminho que eu tenho não vai ser mais um processo de impedimento ou um recurso, porque está esgotada a etapa de recurso. Eu posso legislar para evitar que se repita a instalação do inquérito para investigar pessoas não identificadas por prazo não definido, por fato criminoso suposto também não indicado, que é o que é a descrição do inquérito das fake news. O inquérito das fake news virou uma arma na mão do Supremo para investigar quem der na telha. Passou a ter uma aceitação popular, não diria popular, mas midiática, quando se voltou para o interesse contrário do Bolsonaro. Mas, efetivamente, é um instrumento autoritário. Só que ele foi validado pelo Supremo. Então, não cabe um pedido de impeachment nesse sentido. Cabem outros. Você tem ministros que precisam ter sua conduta apurada, não tenho dúvida nenhuma. Eu entendo que Gilmar Mendes é um vexame como ministro. É um ministro que muda de opinião como muda de roupa, que se refere a outras autoridades e investigados e vítimas de uma forma absolutamente incompatível com o decoro que se exige do magistrado. Mas isso tem que se dar dessa forma. Eu entendo que o juiz A, o ministro A ou B, tem uma conduta que não se amolda ao que o direito prevê. Eu vou buscar os recursos cabíveis para afastar ou para responsabilizar essa pessoa. Eu não posso transformar isso numa arma política para fingir para o povo de que existe uma incompatibilidade entre os poderes. O Supremo não deixa o presidente governar, ou o Congresso não deixa o presidente governar. Isso não é verdade. Isso é verdade. Você tem limites nesse jogo, esses limites estão na Constituição, essencialmente, e cada um tem um espaço de poder que vai se equilibrando. Então, falta, talvez, ao presidente da República, primeiro, uma compreensão do que é ser presidente da República. Parece que, muito claramente, ele não entende o que é ser, a responsabilidade que ele tem, os limites que ele tem, e um respeito maior pelo jogo democrático. Eu acho que isso que a gente está precisando agora. E eu aproveito aqui, então, para dar mais algumas informações para as pessoas. O presidente Bolsonaro, vimos há pouco, ao reclamar do juiz Luiz Roberto Barroso por causa da liminar pró-CPI, disse: quero ver se ele tem coragem moral para determinar a abertura de impeachment de colegas. E aí, esse impeachment do Alexandre de Moraes, pedido pelo senador Jorge Cajuru, lá no Supremo, caiu para a sua relatoria com o juiz indicado justamente pelo presidente Bolsonaro, no ano passado, juiz Cássio Nunes Marques. E a decisão do juiz Cássio Nunes Marques, nesta semana, foi de arquivar o pedido de impeachment. Agora, senador, esse áudio que nós vimos há pouco aí da conversa do presidente Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru, ele tem uma origem, no mínimo, estranha. Aparentemente, o senador Cajuru gravou, sem informar o presidente da República, que estava gravando, e divulgou trechos, talvez inicialmente, sem informar o presidente também. E antes que o senhor comente, eu vou lhe pedir a opinião a respeito disso, que é uma opinião importante, porque o senador Cajuru assinou juntamente com o senhor o mandado de segurança que levou a liminar do Supremo a favor da CPI. Mas antes de pedir a sua opinião sobre o caso, eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, mais uma vez. Cacá, vamos pôr no ar o vídeo de número 5, o comentário e a reação do presidente Bolsonaro a essa gravação feita pelo senador Cajuru do telefonema entre eles. Vamos lá, Cacá. Eu fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. A gravação só com autorização judicial, para gravar o presidente, divulgar, e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? Senador,
que o senhor achou desse episódio? O senador Cajuru agiu mal? Cabe um processo contra ele no Conselho de Ética, como propôs um dos filhos do presidente, o Flávio Bolsonaro, que é senador também? Eu entendo que o senador Cajuru vai ter que esclarecer mais esses detalhes. Cajuru é um amigo pessoal, é um homem sério, enfim, muito bem intencionado. Ele disse que o presidente sabia que estava sendo gravado. E diz também que o presidente sabia que aquela gravação seria divulgada. É fato para ser analisado com objetividade, mas também é fato que a forma do diálogo não foi adequada, o tamanho dos cargos que os dois ocupam, né? Deveriam se portar, ou pelo menos se espera, que se tenha um tratamento mais equilibrado, mais respeitoso, para evitar excessos. O que o presidente Bolsonaro fez nesse diálogo com o Cajuru é uma coisa que ele repete todo dia no cercadinho, ou nas lives, né? O presidente Bolsonaro agride ou ameaça o Supremo, o Congresso, governadores, cotidianamente. É lamentável que isso tenha surgido numa conversa desse tipo, mas vai seguramente ser objeto de algum tipo de apuração, né, com relação ao conhecimento ou não do presidente. Não há aí, acho que, nenhum ilícito penal, pelo menos, mas pode ter uma infração ética que vai ser apurada. E a propósito de linguagem própria, que o senhor menciona, eu quero pedir ao Cacá para a gente mostrar um dos trechos desse diálogo. É um trecho, então, que traz linguagem própria. É a referência que o presidente Bolsonaro faz ao senador Randolfo Rodrigues, que foi o proponente da CPI. Cacá, vamos pôr no ar agora o vídeo 4, por gentileza? Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes na Jovem Pan agora. O senhor pode ver aí. Eu dei uma entrevista para ele. Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas você não participa, dê a canalhada lá do Randolfo Rodrigues, vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com bosta desse. Senador, bom, o senhor já comentou na resposta anterior a respeito de linguagem imprópria, mas e isso aqui, chamar um senador desse jeito, como o presidente chamou? Para mim, vou aqui. Senador Alessandro? Bom, então, enquanto nós esperamos aí a retomada do sinal do senador Alessandro Vieira para darmos continuidade à nossa entrevista, acabamos de exibir um trecho do diálogo telefônico entre Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru. Era uma conversa do último final de semana, gravada no último final de semana, a respeito da criação da CPI da Covid. 2 dias antes desse diálogo, o juiz Luiz Roberto Barroso do Supremo havia dado uma liminar ordenando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tirasse do papel a CPI da Covid. Uma CPI proposta em janeiro pelo líder da oposição, Randolfo Rodrigues, esse que nós vimos há pouco sendo, entre aspas, elogiado, homenageado pelo presidente Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, recebeu esse requerimento no início de fevereiro e sentou em cima da proposta e só, então, tirou-a do papel depois que o Supremo deu uma ordem para tanto. Mas, então, já temos de volta o senador Alessandro Vieira e eu, senador, então, lhe perguntava especificamente sobre essas palavras usadas pelo presidente Bolsonaro para se referir a um colega seu do Senado, o senador Randolfo Rodrigues, de quem, inclusive, o senhor é suplente na CPI, não? É uma manifestação, como eu disse, você tem aí ignorância, você tem desrespeito e você tem muito medo, né? O presidente claramente tem muito medo de uma apuração desse tipo, que possa mostrar alguma falha, algum erro, até mesmo algum crime que ele tenha cometido na condução da pandemia, da resposta à pandemia. A gente lamenta muito, o Senado já se manifestou sobre o tema, enfim. E a gente tem, infelizmente, a noção de que o presidente da República faz isso cotidianamente, né? Ele ofende pessoas quase que todos os dias, né? As pessoas no Brasil, infelizmente, estão confundindo um pouco falta de educação e grosseria com honestidade, com transparência. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito menos grosseria e bravata na internet se confunde com coragem. Quando você vê o presidente Bolsonaro falando, por exemplo, em impeachment de ministro, ele nunca apresentou um pedido de impeachment. Nunca. Foi 30 anos deputado, há 2 anos e pouco presidente da República, nunca apresentou. Quando a gente tentou fazer justamente impeachment de ministro supremo, discussão de CPI, a movimentação que Bolsonaro fez foi de convocar senadores para tirar a assinatura da CPI. O seu filho, Flávio Bolsonaro, trabalhou contra a CPI, contra os pedidos de impeachment. Então essa turma é de uma valentia imensa na internet, ou numa ligação telefônica.
Mas na vida real, não. Na vida real, eles estão no colo do Centrão e estão ali absolutamente confortáveis com o sistema que está posto há décadas no Brasil. Então, essa luta para mostrar a verdade num mundo onde você tem uma imensidão de mentiras pela internet é uma luta ingrata, mas que necessariamente a gente tem que enfrentar. Eu acho que esse episódio é só mais um, onde o presidente Bolsonaro demonstra não entender e não respeitar a faixa presidencial que enverga. A reação do presidente Bolsonaro da gravação e posterior divulgação do seu telefonema com Jorge Cajuru, a reação do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, de propor a cassação do senador Jorge Cajuru, levou o senador Cajuru a fazer uma afirmação que, no ponto de vista dele, é perigosa para o presidente, agora que teremos uma CPI. E eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, que mostrasse para as pessoas, Cacá, então, o vídeo com essa declaração. É o vídeo de número 7. Vamos lá, Cacá. Foi na última semana esse comentário. O presidente da Pfizer veio ao Brasil no ano passado para oferecer vacina ao presidente Bolsonaro. Ele chegou no Palácio 8 horas da manhã. Às 18 horas, ao tempo que ele ficou lá, o chá que ele levou, às 18 horas veio dizer a ele que o presidente não poderia atendê-lo. Isso é gravíssimo. Certo? E há provas sobre isso. Tem um ex-ministro que conta essa situação, que ele participou disso. Ele viu um ex-ministro da Saúde que na hora certa todo mundo saberá. Senador, a falta de vacinas é um ponto muito importante nas apurações da CPI, na sua opinião? Sim, é um ponto essencial, né? A demora na compra das vacinas, a forma como essa compra se deu, tem que ser objeto de uma apuração muito cuidadosa, detalhada e baseada em provas efetivas, né? Então, uma alegação como essa do senador Cajuru, onde ele diz que o contato com um dos principais fornecedores do mundo de vacinas se deu dessa forma, né, com essa absoluta descortesia e sem a contratação das vacinas propriamente ditas. Outros episódios, como a suposta determinação para que se não fizesse a aquisição de vacinas do Butantan, tudo isso vai ser apurado na CPI. Porque tudo isso gera o que a gente vive hoje. Uma insuficiência de vacinas que nos impede de fazer um processo de proteção das pessoas mais efetivo. Mas a gente tem que aguardar tudo isso ser devidamente confirmado no processo da CPI. O senhor que é delegado diria, em tese, olhando essa situação de maneira geral, que a não compra de vacinas em tempo adequado pelo governo federal caracterizaria que tipo de crime? Se é que há algum crime aí. É preciso aguardar. Justamente os 20 anos como delegado ensinaram a não fazer nenhum tipo de dedução no começo do processo. É melhor esperar o final do processo. Essas definições, essas conclusões, esses indiciamentos, eles virão, com certeza, mas no momento oportuno. E a defesa da prescrição de cloroquina, hidroxicloroquina, para tratamento de Covid, o senhor acha também, como acha o senador Randolph, proponendo a CPI, que deve ser um dos temas quentes e importantes para a investigação? Eu diria que é um tema que vai gerar bastante polêmica, porque você tem um limite na esfera de liberdade do médico, né, para fazer prescrição de medicamentos fora do que está identificado na bula, mas não acho que seja o mais relevante nisso, né? As pessoas, na sua imensa maioria, não estão morrendo por conta de cloroquina ou ivermectina ou qualquer outro remédio que a priori não serve para a Covid. As pessoas estão morrendo de Covid. Então, a gente tem, acho que é como prioridade entender por que no Brasil tanta gente está se contaminando todos os dias e tanta gente está morrendo. Por que faltam medicamentos para garantir, por exemplo, o processo de intubação? Por que eu não tive a aplicação dos exames no volume necessário, inclusive com exames sendo jogados fora, no volume imenso, né? Então, acho que isso é mais efetivo, né? Discutir essa questão da cloroquina cabe, eu acho que uma sessão para cuidar disso. Você vai ter especialistas num imenso maior número dizendo que ela não serve para esse tipo de doença, e você vai ter algumas figuras isoladas que vão dizer que serve, continuam dizendo até hoje, por incrível que pareça, a OMS já disse, enfim, as entidades médicas já disseram que é uma medicação que não resolve o problema, mas ainda temos médicos que defendem, né? Então, a gente vai ter, a gente não pode cair muito em embates e discussões que não tenham a repercussão devida. São midiáticas,
mas não são tão importantes para o resultado final. O importante para o resultado final é entender por que não evitamos tanta contaminação, por que não tivemos a prevenção adequada de insumos para garantir que essas pessoas contaminadas fossem atendidas. Acho que aí você tem a chave para entender o porquê do Brasil ter hoje uma expectativa de chegar a 500 mil de mortos nos próximos meses. Acho que por aí fica mais efetivo. No processo existente no TCU sobre a conduta federal na pandemia, particularmente do ex-ministro Eduardo Pazuello, existe um relatório que diz que com o uso de dinheiro do SUS na compra ou na distribuição de medicamento não aprovado pela Anvisa, e a cloroquina para a Covid não é aprovada, é uma ilegalidade. Por aí, o senhor não acha que temos um flanco para explorar também? O gasto indevido de dinheiro do SUS? Sim, por aí você tem, não é o debate do uso da cloroquina propriamente dito, é o debate de você fazer uma escolha política administrativa por fazer a destinação do recurso público para um produto que não necessariamente tem a garantia de eficiência, porque o recurso público é finito e você tem outras necessidades que são comprovadas, que são efetivas. Isso tem que ser objeto de apuração para entender em que data acontece isso. E quando começa o processo da pandemia, e a gente falou sobre isso no começo da nossa conversa, quando começa essa dúvida, esse erro, ele é razoável. Várias clínicas e hospitais privados fizeram compras também desse tipo de produto, porque num primeiro momento você tinha uma pequena pesquisa na França que validava isso. Depois se descobriu que a pesquisa tinha sérias falhas éticas, enfim, não era uma coisa profissional, assim, respeitável, vamos dizer. Mas naquele primeiro momento, ok. Mas se essas aquisições, elas continuaram sendo realizadas, se você continuou insistindo no erro, quando o mundo inteiro já tinha entendido que estava errado, aí você vai ter, muito provavelmente, a conclusão que o relator no TCU já teve e que, possivelmente, o pleno do TCU vai confirmar, que você teve emprego equivocado de recursos públicos. E o senhor menciona, então, a França, que foi de onde partiu, em primeiro lugar, a defesa da cloroquina, foi o artigo de autoria de um médico francês chamado Didier Raoult, que primeiro levantou a defesa da cloroquina, posteriormente abraçada aqui no Brasil, essa ideia pelo bolsonarismo. E essa semana nós vimos o primeiro-ministro da França, Jean Castex, comparecer perante a Assembleia Nacional, que é o Congresso francês, e durante essa passagem dele pela Assembleia Nacional, ele falou de Brasil e de cloroquina. Eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar, Cacá, esse é o vídeo de número 8, que mostra então um trechinho do primeiro-ministro francês na Assembleia Nacional, falando de Brasil. Cacá, vamos lá. Brésil, hélas, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement, au président de la République, en 2020, pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine, et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Senador, vexame internacional para o Brasil, a situação merece mesmo que um outro país faça, de certa forma, até chacota conosco? É lamentável, né? Mas a gente não tem muito como mostrar uma indignação com essa ação do primeiro-ministro francês, ou do ministro francês, quando aqui no Brasil a gente também tem o presidente e seus assessores fazendo atos também com relação a outras nações de grosseria e desrespeito. É fato que, e a gente vem falando sobre isso ao longo de toda essa nossa conversa, é fato que você tem escolhas que provavelmente se mostrarão profundamente inadequadas, escolhas feitas pelo presidente ou por sua equipe, e que geraram consequências. E a gente tem que avaliar com toda calma, com todo equilíbrio, que consequências são essas, o grau de responsabilidade, para que a gente possa prestar esse serviço de esclarecimento para a sociedade. É lamentável. A tragédia que a gente vive, ela é global.
né? O Brasil hoje é um celeiro de novas variantes da doença. Esse é outro ponto que as pessoas tocam menos do que deveriam. Esse contágio elevado, essa liberalização da circulação que gera mais contaminação, ela tem um efeito, além de mortes, de abrir a possibilidade do vírus continuar mudando, porque é a natureza do vírus mudar, né? Buscar formas que sejam mais eficientes. E a gente já tem no Brasil algumas variantes que são mais violentas na letalidade e muito mais contagiosas, né? Então, são escolhas que terão que ser analisadas para fins de repercussão. Senador, Francisco Gonçalves de Almeida, que nos assiste, pede para lhe perguntar: essa CPI pode levar ao impeachment do presidente Bolsonaro? Os fatos que a CPI estão apurando, a depender dos fatos como sejam comprovados, podem levar à responsabilização de Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa. Já existem mais de uma centena de pedidos de impeachment. Então, eu acho que talvez não seja a CPI que vai resolver isso, mas a CPI tem a missão de trazer a verdade daquilo que aconteceu na política pública de combate à pandemia, e isso a CPI vai cumprir. Os desdobramentos políticos aí, eles correspondem a uma outra etapa desse processo. Os partidos de oposição reuniram-se essa semana e decidiram aí apresentar um grande processo de impeachment, como se fosse uma unificação dos processos de impeachment já existentes. E me chamou a atenção que o seu partido, Cidadania, tenha participado dessa reunião, que para mim foi uma novidade. Até então a gente via os partidos mais do campo progressista e da oposição mais claramente demarcada, como PSOL, PT, PSB, PDT. Por que o Cidadania, seu partido, se juntou a esse grupo agora? Quando isso aconteceu? Já há algum tempo, a executiva do partido optou por uma linha de maior oposição ao governo. A bancada continua atuando de forma preponderantemente independente. A gente entende que é como a gente consegue colaborar mais com o Brasil e com os estados, enfim, com o seu eleitorado. Mas a executiva do partido já fez esse movimento. É importante participar dessa discussão para que a gente entenda que tipo de processo, que tipo de narrativa vai ser colocada ali nesse pedido, e acredito que o Cidadania vai cumprir sempre seu papel de uma forma clara, né? A gente tem um compromisso com o Brasil, e é muito importante que esse compromisso seja cumprido. O Cidadania tem no seu DNA o PPS, que por sua vez nasceu do PCB, Partido Comunista Brasileiro. O Cidadania agora vai ensaiar digamos assim, uma volta mais para o lado esquerdo do tabuleiro político? Eu acredito que não. Essa mudança, eu sou filiado à Cidadania há pouco tempo, né? Mas tive um prazer, e tenho um prazer imenso, de estar convivendo com pessoas que são lá do começo do partido, que participaram de toda essa construção. Então, toda essa evolução, essa mudança ideológica, ela não foi oportunista para uma eleição ou para outra. Ela veio num contexto, né, que passou justamente por um caminho para o centro. Eu acredito que o Cidadania vai continuar sendo um partido de centro, mas é um partido que não tem medo de enfrentar discussões que a contemporaneidade exige. Então, o momento exige discutir a conduta do governo. Tem que ser discutido. Não está normal. O Brasil não vive um momento normal, então você tem que discutir. E espero que a gente faça isso sempre com a serenidade, com equilíbrio e com respeito àquilo que a legislação determina. Ninguém pode ser empichado, ou preso, ou condenado por um fato que não está tipificado na lei. Vira abuso. Mas aquilo que está e se configurar, aí qualquer um tem que ser responsabilizado, tanto faz ser o Papa ou seu presidente. A lei tem que valer para todos. Victor Palmeiro, que nos assiste, pede para lhe perguntar, o senhor de certa forma já respondeu isso, já abordou esse assunto numa outra intervenção, mas eu vou perguntar claramente a pedido então de Victor Palmeiro. A grande abrangência da CPI, com a inclusão de estados e municípios, pode diluir e mascarar a real responsabilidade do governo federal na crise sanitária? Só se os parlamentares que compõem a CPI errarem. Você tem todos os instrumentos para evitar que aconteça qualquer tipo de obstrução, desvio de foco. Acho que não existe risco nesse sentido, não. Pelo que a gente tem conversado, estabelecido como planejamento inicial de trabalhos, eu não vejo rigorosamente esse risco. Claro, toda CPI e qualquer governo tem esse tensionamento, essas tentativas de retardar trabalhos. Mas eu não acredito que isso vai acontecer nessa, pelo tamanho dos parlamentares que estão envolvidos, como você descreveu, pesos pesados, enfim, gente que tem um histórico de responsabilidade. Acho que não vai acontecer esse problema, e o governo está com a representação muito pequena no grupo, né?
Mais uma pergunta que vem do público, essa é da Gisele Saviani. A presidente Dilma sofreu impeachment por causa de pedaladas fiscais, algo muito menos grave do que o Bolsonaro já fez. Por que ele não cai? O impeachment é um processo político. O impeachment não é um processo judicial, ele é político. Então, você tem que ter uma definição e um momento político onde as coisas se constroem e se viabiliza esse afastamento. Isso aconteceu com Fernando Collor, aconteceu com Dilma Rousseff, mas Fernando Henrique, Lula, Temer, todos foram alvo de pedidos de CPIs e de impeachments. E eles conseguiram ter condições políticas para evitar que isso acontecesse. É a parte que eu digo de entender o sistema como ele funciona. E o sistema funciona dessa forma, e se quem está militando por impeachment tem que criar a condição política para que ele aconteça. E aí, sim, independentemente de quem seja o presidente, vai acontecer. E, como o senhor mencionou, impeachment é um processo político, e um processo político desse tipo depende também da popularidade do governo, popularidade do presidente. Por que, na sua opinião, apesar de tudo, dessa situação dramática que o país vive, o governo Bolsonaro mantém algo como 30% de aprovação? Porque ele representa, efetivamente, uma fatia significativa da sociedade brasileira. Tem um grupo de brasileiros, um grupo numeroso de brasileiros que pensa mais ou menos como pensa o presidente Bolsonaro. Você pode ter ali uma parcela, que a gente não consegue dimensionar de que tamanho, de pessoas que não concordam com tudo que Bolsonaro faz ou fala, mas que não tem um outro candidato, um outro nome para despejar suas esperanças. A gente tem até essa convicção. Mas é fato e tem que ser compreendido e respeitado. A democracia tem essa característica. A democracia não é uma garantia que você vai ter como representante aquele que você acha melhor. Você vai ter como representante aquele que a maioria entendeu que era melhor. E isso faz parte de um processo. Vem caindo a popularidade do presidente da República, mas eu não acredito que ela caia muito mais do que já caiu, por conta dessa representatividade que ele tem. Perfeito, senador. Então, eu gostaria de agradecer a gentileza do senhor pela entrevista, a paciência de nos atender e os esclarecimentos todos que o senhor prestou. Tenho certeza aí que as pessoas agora estão mais por dentro do que virá pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço para todos. Tá certo. E para aqueles que nos assistiram até agora, eu renovo os recados do início do programa. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever agora, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante nosso, aproveite para se tornar um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E, por fim, eu convido a todos para que voltem daqui a pouquinho, às 18 horas, ao canal da Carta aqui no YouTube, para o nosso programa quase diário, direto da redação, hoje apresentado pelo Leonardo Miazzo e pela Ana Luísa Basílio, e que provavelmente contará com a presença de uma convidada, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.